Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, inicio com você nossa manhã de oração, invocando a presença e intercessão de Santo Tomás de Aquino, cujo dia celebramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Quero partilhar com você um pouquinho da vida de Santo Tomás de Aquino, que está no iLiturgia, no nosso aplicativo, cuja fonte é o site da Arquidiocese de São Paulo. Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. É um santo do século XIII. Com certeza, você já cantou na igreja algumas vezes canções de Santo Tomás, como Tão Sublime Sacramento, Adoro Te Devote e outros cantos. Doutor da Igreja, professor de teologia, filosofia e outras ciências nas principais universidades do mundo em seu tempo, foi caridoso, estudioso dos livros sagrados, sucessor na importância teórica de São Paulo e Santo Agostinho. Assim era Tomás de Aquino, que não passou de um simples sacerdote. Muito se falou, se fala e se falará deste santo, cuja obra perdura atualíssima ao longo dos séculos. São dezenas de escritos, poesias, cânticos e hinos, até hoje lidos, recitados e cantados por cristãos de todo o mundo. Santo Tomás nasceu no ano de 1225 no castelo de Roccasecca, na Campânia, da família feudal italiana dos condes de Aquino. Possuía laços de sangue com as famílias reais da Itália, França, Sicília e Alemanha. Está ligado à Casa de Aragão. Ingressou no mosteiro beneditino de Monte Cassino aos 5 anos de idade, dando início aos estudos que não pararia nunca mais. Depois frequentou a Universidade de Nápoles, mas quando decidiu entrar para a Ordem de São Domingos, encontrou forte resistência da família. Seus irmãos chegaram a trancá-lo num castelo por 1 ano, para tentar mantê-lo afastado dos conventos. Mas sua mãe acabou por libertá-lo e, finalmente, Santo Tomás pôde se entregar à religião. Tinha então 18 anos, não sendo por acaso a sua escolha pela Ordem de São Domingos, que trabalha para unir ciência e fé em favor da humanidade. Este sempre foi seu objetivo maior. Foi para Colônia e Paris estudar com grandes santos e doutores da Igreja, por exemplo, Alberto Magno. Por sua mansidão e silêncio foi apelidado de boi mudo, por ser também gordo, contemplativo e muito devoto. Depois se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X, além do rei São Luís da França. Também lecionou em grandes universidades de Paris, Roma, Bolonha e Nápoles, e jamais se afastou da humildade de frade, da disciplina que cobrava tanto de si mesmo quanto dos outros e da caridade para com os pobres e doentes. Grande intelectual, vivia imerso nos estudos, chegando às vezes a perder a noção do tempo e do lugar onde estava. Sua norma de vida era oferecer aos outros os frutos da contemplação. Sábios e políticos tentaram muitas vezes homenageá-lo com títulos, honras e dignidades, mas Santo Tomás sempre recusou. Escrevia e publicava obras importantíssimas, fruto de seus estudos solitários, desfrutados na humildade de sua cela, aliás, seu local preferido. Seus escritos são um dos maiores monumentos de filosofia e teologia católica.
Santo Tomás de Aquino morreu muito jovem, sem completar os 49 anos de idade, no mosteiro de Fossa Nova, a caminho do segundo concílio de Lyon, em 7 de março de 1274, para o qual foi convocado pelo Papa Gregório X. Imediatamente colégios e universidades lhe prestaram as mais honrosas homenagens. Suas obras, a principal, mais estudada e conhecida, a Suma Teológica, foram a causa de sua canonização em 1323. Disse sobre ele nessa ocasião o Papa João XXII. Ele fez tantos milagres quantas proposições teológicas escreveu. É padroeiro das escolas públicas, dos estudantes e professores. No dia 28 de janeiro de 1567, o Papa São Pio V lhe deu o título de doutor da Igreja e logo passou a ser chamado de doutor angélico, tanto pelos clérigos como também pelo povo. Em toda a sua obra filosófica e teológica tem primazia a inteligência, estudo e oração, sendo ainda a base dos estudos na maioria dos seminários. Para isso contou mais recentemente com o impulso dado pelo incentivo do Papa Leão XIII, que fez reflorescer os estudos tomistas. A sua festa litúrgica é celebrada no 28 de janeiro ou no dia 7 de março. Seus restos mortais estão em Toulouse, na França, mas a relíquia de seu braço direito, com a qual escrevia, se encontra em Roma. Que maravilha a vida deste grande mestre católico. Eu recomendo a você, prezado ouvinte, que gosta de estudar, que leiam as obras de Santo Tomás. A Suma Teológica é muito grande, mas contém respostas a todas as dificuldades que sempre acorrem ao coração dos homens. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós, e ele perdure entre nós com seus ensinamentos. Vamos a um trechinho da Palavra de Deus no dia de hoje. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje está lá no Missal, Daniel 12:3. Os sábios refulgirão como o esplendor do firmamento, e os que ensinaram a muitos a justiça brilharão como estrela para sempre. Às vezes a gente escuta com tristeza muitas pessoas letradas da igreja nos nossos tempos dizer que Santo Tomás não é mais relevante, que a obra de Santo Tomás precisa ser relida, e nós temos outras inspirações filosóficas mais contundentes para os nossos tempos. É uma tristeza isso. E às vezes pessoas que trocam o ensino de Santo Tomás pelo pensamento marxista, de Karl Marx e de outros filósofos, que São João Paulo II muito apropriadamente os chamou de mestres da suspeita. A base filosófica para a formação dos sacerdotes, do laicato, da fé católica é Santo Tomás de Aquino, como também Santo Agostinho, que é um grande doutor da igreja. Nós não precisamos de buscar intuições contrárias a Deus, contrárias à verdade, como se isso ajudasse a nossa inserção como cristãos no mundo de hoje. É preciso voltar ao essencial da fé, e a base de compreensão da aplicação, da vivência, do testemunho e da essencialidade da nossa fé está aí nas obras do doutor angélico Santo Tomás de Aquino. Graças a Deus que a gente percebe um reflorescer do tomismo através de jovens que hoje promovem simpósios, encontros, estudos sobre a obra fantástica de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Este santo precisa voltar a ser lido, precisa ser retomado. Nós precisamos contemplar nas obras de Santo Tomás de Aquino as riquezas elucidativas da nossa fé.
A fé precisa ser elucidada pelo poder da razão, que, imersa na contemplação, busca em Deus respostas de compreensão de temas tão difíceis ligados à consciência, à vida moral e aos costumes católicos. Nós não precisamos dos mestres da suspeita. Nós precisamos da vida dos santos, dos grandes ensinamentos desses grandes santos. Essa mania de fazer releitura daquilo que é a verdade, dos dogmas, a gente precisa rejeitar isso. Isso é próprio de uma teologia vesga que não ajuda na contemplação, no amor, na vivência da liturgia e da nossa igreja. Quem aprofunda os estudos de Santo Tomás de Aquino, inegavelmente volta o seu amor à Eucaristia, às coisas santas, às coisas de Deus. Que Santo Tomás de Aquino interceda por todos nós sacerdotes e especialmente pelos seminaristas, futuros sacerdotes, para que encontre nas sábias palavras e ensinamentos do doutor Angélico Santo Tomás de Aquino a força para a renovação da Igreja e a inserção da sua missão salvadora em nome de Cristo neste mundo tão complexo. Santo Tomás, interceda por nós, pelos nossos seminários e por toda a formação católica no mundo. Amém. Ó Deus, que tornaste Santo Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir os seus exemplos. Limpa, Senhor, nossas mentes de toda contaminação com a sujeira do paganismo, de todas essas ideias estranhas, bifurcadas, que o mundo está vivendo ultimamente através destas moções tão pagãs da nova ordem mundial. Dai-nos, Senhor, a intercessão deste santo, para que nós possamos nos libertar da ignorância e compreender melhor a fé que nós recebemos no nosso batismo e a bem praticá-la, assim seja. Amém. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja na luz, que você tenha um momento hoje abençoado para adorar Jesus na Eucaristia, e amanhã nós nos encontraremos novamente por aqui. Fique com Deus e a Virgem Maria. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.